O André Renner é um covarde. André Renner, você é um covarde. Você é um covarde, você pegou uma mulher que... André Renner, venha pagar para nós 149 mil reais. Venha pagar porque isso é golpe que você fez. Arrumando desculpas. Treta, confusão. As redes sociais do sul do país ficaram tudo alvoroçadas nas últimas semanas com a treta envolvendo o André Renner, a Renata Paza e a banda Ébanos. Após minuciosa investigação da nossa equipe de reportagem, vamos trazer as 3 versões dessa história. Primeiro, quero dizer que eu não tô julgando ninguém, não tô tomando partido de ninguém, tá? Piazada. Vamos apenas analisar os fatos conforme o que foi postado nas redes sociais. Antes de qualquer coisa, siga o nosso canal e dá um joinha aí, beleza? Que esse ajuda nós. Bom, para dar uma contextualizada na história, o André Renner foi contratado pela banda Ébanos, né? E algum tempo depois, a Renata Paza, que era vocalista do Naveson, também foi contratada. Primeiro começou uma confusão de postagem de comunicado e nota oficial, que a banda Ébanos e o André Renner não tinham chegado ao entendimento, não sei o quê. Eu confesso para vocês que eu até tinha pensado nessa etapa aí, nessa fase da novela, nesse capítulo da novela, que isso aí nada mais era do que uma jogada de marketing para divulgar alguma música nova. Afinal das contas, que não era bem isso. A banda Ébanos publicou 2 notas oficiais. Essas aqui, ó. Aí o André Renner publicou um vídeo nas redes sociais com uma musiquinha triste, né? Contando a versão dele da história, por que ele tinha saído da banda Ébanos. E o André Renner, resumindo tudo o acontecido, né, da versão dele aí, ele disse que a culpada da história era a Renata Paza. Que a Renata Paza andava fazendo fofoca. A fofoca dele pros donos e fofoca dos donos da banda Ébanos pra ele. Nesse mês de julho começou como diz aquela música lá que foi gravada, uma conversa aiada. A música nunca fez tanto sentido. Uma conversa aiada interna da banda, entre eu, né, e os outros 2 sócios da banda. O que acontece? Essa cantora começou de falava mal de mim pros outros 2 e falava mal dos outros 2 pra mim. Entendeu? Ela começou de jogar muito a gente, um contra o outro. Eu falei, não, eu não sou mercenário por causa de talvez um pouco de faturamento a mais no cachê, por ser a dupla cantando. Eu admiti a cantar ao lado de uma pessoa tão rancorosa, tão traiçoeira, que eu ajudei tanto e me apoiou pelas costas, né? Não, o dinheiro não pode comprar a nossa dignidade. Então foi o que eu coloquei e disse, então, eu tô me retirando e eu vou deixar vocês seguirem o projeto de vocês. Então a Renata Paza também veio para as redes sociais se pronunciar e ela gravou 2 vídeos. O primeiro vídeo ela veio assim bem calminha, bem tranquila, né? Fez uma declaração até um pouco genérica. Ela disse que foi surpreendida pelas acusações que fizeram em relação a ela e disse que ia levar o caso para a justiça. Falou que continua na banda Ébanos, né? Que, enfim, agradeceu aos donos da banda, aos fãs. Fez um videozinho assim bem de boa, bem tranquilinho. Eu lamento profundamente que essa situação ela tenha chegado a esse ponto. Eu penso que questões como essa deveriam ser resolvidas de uma forma respeitosa, no particular, e não por meio de exposição nas redes sociais. E as acusações, as alegações feitas, a partir de hoje, elas já estão sendo tratadas na justiça. Eu continuo com a banda Ébanos, e eu acredito que isso já demonstra aí o compromisso e a confiança que a direção da banda deposita em mim. Veio ainda um dos proprietários, aí que o bicho começou a pegar, que a treta começou a esquentar, um dos proprietários da banda Ébanos, o Cassiano. O Cassiano veio para as redes sociais e contou a sua versão também. E o Cassiano não foi bem tranquilinho, não. O Cassiano pegou pesado. Ele falou coisas aí pesadas em relação ao André Renner, né? Desmentiu a história do André Renner e disse que essa história aí de fofoca, da Renata Paza, isso aí não tinha nada a ver. Expôs inclusive detalhes sobre o contrato que eles tinham com o André Renner. Segundo o Cassiano, aí um dos proprietários da banda Ébanos, a banda Ébanos fez o contrato e ofereceu 5% da banda pro André Renner depois de 12 meses de contrato. Ele disse que foi feito um contrato de 3 anos, né? Ele disse também que o André Renner pegou um adiantamento, que pegou um carro do Cassiano como adiantamento. E também pegou mais 56 mil reais para serem devolvidos aí conforme fossem fazer os eventos, os bailes e shows. Ele ia devolvendo devagarinho esse dinheiro que ele pegou emprestado, pegou adiantado, né? Segundo ele falou no vídeo. Só que
Segundo o Cassiano, o André Renner não devolveu nem um pila desse dinheiro. Depois, o André Renner teria pego mais 14 mil, mais 5 mil, mais 20 mil e também mais cheque com o pai do Cassiano, que também é um dos proprietários da banda. Cheguei até a me perder na manobra agora. Mas olha agora, olha o que ele falou, cara. Ele falou que diretamente, sem rodeio, sem enrolar, ele falou que o André Renner deu um golpe na banda Ébanos e que ele deve 149 mil reais para a banda Ébanos. Pessoal, primeiramente, André Renner, ele ia ser proprietário de 5% da banda após 12 meses. Nesse contrato também tem que ele pegou o meu carro, avaliado em 44 mil reais, de adiantamento da banda Ébanos e mais 56 mil em dinheiro, totalizando 100 mil no contrato, tá ali no contrato. Para ele devolver por semanas. Passou a primeira semana, não mandou nada, não deixou descontar. No domingo lá no Paraná. Domingo agora não deixou descontar. E aí, como é que fica, pessoal? Isso aí não é um golpe? Dia 7 de julho, ele já começou a me pressionar, que ele queria mais dinheiro, queria mais dinheiro, queria mais dinheiro, queria mais dinheiro, porque eu preciso 30 mil, preciso 30 mil. Cara, e o que eu tenho a ver com esses teus 30 mil? Foi, o Cassiano foi lá, arrumou mais 14 mil reais para ele. Meu pai falou que tinha emprestado 5 mil reais para ele devolver na segunda-feira, dia 13 de julho. Até agora não veio 5 mil reais. Logo após também, ele pediu 20 mil reais para devolver em 30 dias. Até agora não deu notícia mais, não deu notícia desses 20 mil reais. Também estamos esperando esses 20 mil reais. Também um final de semana que eu não estava em casa, final de semana não, durante a semana, estava trabalhando. E ele veio aqui e pediu mais um cheque emprestado do pai. Também o meu pai está esperando para receber esse cheque, vai entrar para o pai pagar esse cheque. Então, quando ele começou na banda Ébanos, ele já começou a botar defeito nos músicos, querendo tirar músico, tirando isso, e ali começou, né? A gente teve ensaio no dia 17 de julho, na sexta-feira, e no da casa, em Chapecó. O marcado do início do ensaio era para ser às 9 horas da noite, ele chegou 10 horas quase. Semana passada, na sexta-feira, foi marcado ensaio aqui na sede da banda, em Palmitos. Combinado era 9 horas da manhã, ele chegou quase 10. Então assim, gente, não adianta ir postar nas redes sociais com musiquinha triste, que é por conversa de cantora, por isso aquilo, que o buraco é bem mais embaixo. E o segundo vídeo da Renata Paza, meu Deus do céu, cara. Olha a cara dela nesse vídeo. Já totalmente diferente, e dá pra ver que ela já tá irritada com essa situação aí, né? Esse vídeo foi feito depois daquele vídeo do André Renner, né? E vamos resumir porque dá 25 minutos. Ela fez uma live que ficou salva, dá 25 minutos, né? É um vídeo longo que ela expõe toda a situação aí, conta a versão dela e dá mais detalhes aí e desce o pau no André Renner. Ela fala, inclusive, coisas muito sérias, que diz que inclusive foi ameaçada em razão dessa situação. Aí ela contou a história de como que ela foi pra banda Ébanos, né? A Renata Paz, ela cantava na banda Naveson, e aí ela engravidou e ela se casou, engravidou, né? Teve um filho. E aí, em um dado momento, eu não lembro exatamente se foi durante a gravidez ou depois que o filho nasceu, ela decidiu sair dos palcos pra cuidar da família. Eu lembro dessa história de quando ela cantava no Naveson, né? E ela era amiga do André Renner, né? E o André Renner, parece que sempre quando eles conversavam, o André Renner dizia pra Renata, vamos fazer um projeto juntos, né? Vamos fazer alguma coisa juntos. E ela sempre recusou em virtude de questões familiares. Aí quando ela decidiu voltar aos palcos, então ela voltou para a banda Ébanos, e ela voltou para a banda Ébanos através desse contato que ela tinha com o André Renner, que já estava na banda. Ela falou que o André Renner, que ela foi manipulada pelo André Renner, que o André Renner tinha a ideia, falava com ela que queria sair da banda e queria que ela fosse junto, né? Que o André Renner vinha falar para ela mal dos proprietários da banda, mal de outros músicos, e que ele queria, a ideia dele era sair da banda e queria que ela fosse junto. E aí, os donos da banda chamaram ela para conversar, e foi que ela descobriu toda essa história do contrato, do adiantamento, da porcentagem da banda, tudo isso daí ela ficou sabendo através dos proprietários da banda. Olha o que ela disse. Ele vinha falar mal dos patrão para mim, falava muitas coisas, e a maioria por ligação. Eu, muito ingênua, muitas vezes conversava com ele por áudio, até porque eu tenho um filho que tem necessidades especiais, então muitas vezes eu conversava por ali. Mas eu não imaginava que ele estava devendo lá na banda para os patrão, que ele já tinha pegado tanto dinheiro lá deles, né? Eu não fazia nem ideia disso.
ele falava pra mim que não ia dar certo nós ali na banda, porque tava acontecendo isso e aquilo, e um monte de mentira, e eu acreditando que ele não ia ficar na banda e que eu deveria sair da banda com ele. Até que o meu patrão, os dois, vieram conversar comigo e me contaram tudo o que estava acontecendo. Que o André devia muito dinheiro para eles, não queria pagar. E aí, automaticamente, eu comentei com ele, sim, que o André me chamou para sair da banda e fazer um projeto com ele. Eu não aceitei fazer. E contei, sim, tudo que ele falava de mal do pessoal para mim. Né? E aí, depois disso, o que ele fez? Ele foi lá postar áudios meus para me colocar como a vilã, para tirar o foco, na verdade, do que está acontecendo. Que ele deve dinheiro na banda, não é pouco, é muito dinheiro. Ele não quer pagar e ele quer sair como vítima ainda. O André Renner, ele me manipulou enquanto eu estava na banda, enquanto ele estava na banda, porque ele tinha plano de sair da banda e dar o golpe no pessoal. Mas, André Renner, toma vergonha na tua cara, seja homem. Você tá aí postando áudio, postando coisas. A gente conversava, a gente era amigos. Você tava me manipulando nessas conversas. Por que você não posta a tua parte? Não posta o que você falava? Você é um safado, é isso que tu é. Tu é um tranqueira. Tem que tomar vergonha na tua cara. É isso que tu tem que fazer. Cria vergonha na tua cara e vira homem. Vai pagar o que tu deve. Tá? Em vez de ficar postando áudios de uma mulher falando a qual tu manipulava pra sair da banda e fazer projeto com você, que é isso que tu tava querendo. Tu queria sair da banda, deixar os caras na pior, não pagar eles e me levar com você pra fazer projeto. Então, tu é um safado, é isso que tu é. E pode continuar postando o que você quiser, tá? Pode postar áudio, pode postar o que você quiser, porque a verdade é uma só. Tu é um tranqueira, um sem vergonha, um safado. Cria vergonha na tua cara. Vai pagar o que tu deve lá, tá bom? E para de querer tirar o foco disso e querer me colocar eu como a culpada. Vai falar o que você fazia. Cara, uma situação realmente bem complicada, né? Aí eu até dei uma olhada nos comentários, fui ver a postagem do André Renner, a postagem do proprietário ali da banda Ébanos e da Renata Paza, e eu vi qual é que era a opinião do público em relação a isso, né? E bem dividido, assim, né? Tem gente que é fã do André Renner, defende a versão dele, quem é fã da Renata Paza defende a versão dela. Mas tá aí, cara, esse vídeo eu trouxe as 3 versões, o que os 3 falaram, né? O André, a Renata e a banda Ébanos. E no final das contas a Renata permaneceu na banda e o André Renner acabou saindo. Aí tem essa situação que foi falada aí que vai ser resolvida na justiça, que essa questão contratual, essa questão do adiantamento, toda essa situação, né? O que me parece é o seguinte, que a história da Renata e do proprietário da banda, elas são histórias bem parecidas, né? Estão meio que os dois falando a mesma coisa, né? E o André Renner ficou ali meio isoladão nessa história dele. E você, o que você acha dessa história, hein? Você é fã da banda Ébano, você é fã das bandas aqui do Sul? Deixa seu comentário aí no vídeo, tá? Não esquece de seguir o perfil e deixar o seu like nesse vídeo aí, tá bom? Um abraço, até a próxima!